Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do bloqueio intelectual. Vou contar uma pequena história para vocês perceberem como é que isso pode acontecer até às maiores autoridades científicas e intelectuais do planeta, como aconteceu de uma maneira ou de outra, segundo o relato de um físico, de um cientista. Estou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para colocarem like, comentarem, porque é importante para dar estabilidade e crescimento ao canal. Este é um tema que eu trato em várias obras. Esta espécie de relato aparece no primeiro capítulo da minha obra Filosofia do Inconsciente, que eu não tenho aqui à mão. O bloqueio intelectual eu trato nesta obra, por exemplo, a filosofia aplicada à consciência e felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias, uma consciência livre, uma consciência feliz, no enquadramento da liberdade intelectual e não só. E nessa minha obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Estas duas obras estão publicadas em formato de papel e em formato digital. Deixo na descrição do vídeo no YouTube. Então vamos lá. Segundo o relato de um cientista, mas não só, quando foi provado, porque é preciso ter noção, o Albert Einstein ele não ganhou o prémio Nobel pela teoria da relatividade, foi por efeito fotoelétrico. Quando ele apresentou a teoria geral da relatividade, digamos assim, ela foi muito difícil de compreender. E há um pormenor muito importante. Havia muito mais racismo no mundo, apesar de ainda haver muito, do que há agora. Havia a questão da má relação, digamos assim, diplomática entre a Inglaterra e a Alemanha, o facto do Albert Einstein ser alemão, o facto de ele ser judeu. Há muitas variáveis que dificultavam aceitar que pudesse. E ele não dar aulas numa universidade, portanto, ele era um mero, entre aspas, licenciado, a trabalhar num escritório de patentes na Suíça. Como é que ele poderia criar um trabalho assim? Então, quando teve de ser o Sir Eddington, além daquelas expedições que fizeram para tentar ver o eclipse solar, se não me engano, para ver se estava certo aquilo que ele dizia, consta que, no meio de uma comunidade cheia de cientistas, grandes autoridades científicas e intelectuais do planeta, consta que, quando o Sir Eddington foi ele que se disponibilizou, que mostrou uma grande vontade de tentar ver, identificar e provar até que Albert Einstein estava certo, entre aspas, e que Isaac Newton estava errado. Consta que quando porque ele recebeu as fotografias, ou lá o que é, e ele foi fazer os cálculos na hora. Portanto, ele na hora em que estavam lá os cientistas todos, ele abriu os documentos, como foi a situação mais ou menos, fez os cálculos e verificou na hora, à frente daquela plateia, que Albert Einstein estava certo, Isaac Newton estava errado. À frente de uma plateia em que o Isaac Newton era idolatrado. Como grande físico, era um grande orgulho dos ingleses. Por exemplo, relação diplomática difícil entre inglês e alemães. Para vocês compreenderem que onde é que também pode acontecer o bloqueio intelectual. Consta que quando foi provado que Albert Einstein estava certo, entre aspas, Isaac Newton estava errado, diante de uma plateia de grandes autoridades científicas, de grandes intelectuais, de pessoas com muita inteligência, pessoas com mais inteligência no mundo, digamos assim, considerado naquela altura, consta que a maior parte da plateia pôs-se logo a andar. Não queria aceitar aquela proposta de verdade. Aquela verdade de que Isaac Newton estava errado e Albert Einstein estava certo nas suas teorias. O que é que isto quer dizer? A grande questão que uma pessoa deve colocar é: nós queremos sempre a verdade? Ou às vezes nós queremos. Porque há três grandes formas de reagir a uma proposta de verdade. Quando aparece uma nova proposta de verdade, a relação a uma teoria, uma crença, uma ideia, uma ideologia, eu posso reagir de três grandes formas. Ou eu quero que ela seja falsa, porque eu quero continuar a pensar da mesma maneira, porque eu tenho bloqueios e apegos intelectuais, tenho um conservadorismo intelectual inconsciente por mil e uma razões. Vejam o pormenor o bloqueio intelectual. Ou eu quero que ela seja falsa, porque eu quero inconscientemente continuar a pensar da mesma maneira. Há aqui um conservadorismo intelectual inconsciente, há aqui bloqueios e apegos intelectuais inconscientes. Ou eu quero que ela seja verdadeira, por alguma razão aquilo dá-me jeito, portanto eu quero à força que aquilo seja verdadeira. Portanto, se eu quiser que seja falso, eu vou fugir da teoria, ou vou ignorá-la, ou vou desprezá-la, ou vou denegri-la, distorcê-la para tornar mais facilmente refutável, por exemplo, uma falácia de espantalho. Aquela plateia pôs logo a andar, para vocês verem, uma boa parte da plateia. Ou quer que ela seja verdadeira, por alguma razão dá-me jeito de seja verdadeira, portanto eu poderei ignorar inconscientemente incongruências, porque me dá jeito, porque ela coaduna de alguma forma com aquilo que eu já acredito, portanto é confortável, provoca um conforto intelectual. Ou eu quero ver a verdade,
Quando uma pessoa quer mesmo ver a verdade, mesmo que aceite sair da zona de conforto intelectual, mesmo que aceite processar o desconforto intelectual, quando uma pessoa quer mesmo a verdade, esta é a grande relação que uma pessoa deve ter com o conhecimento. Vocês acham que aqueles cientistas que puseram-se logo a andar porque não queriam aceitar que Albert Einstein pudesse ser, acho que eles não tinham. Uma pessoa pode fazer essa desconstrução. Não poderiam ter bloqueios e apegos intelectuais? Não poderiam viver um conservadorismo intelectual inconsciente? Não poderiam ter preconceitos, até porque uma boa parte deles eram britânicos e já estavam apegados aos conceitos de Isaac Newton e não queriam acreditar que pudesse ser verdade que um judeu alemão, porque havia muito esse racismo, esse preconceito, esses conflitozinhos que haviam ainda de uma maneira ou de outra pode haver. No mundo. Porque além, à frente da nossa relação com a verdade, muitas vezes estão apegos e bloqueios intelectuais, estão preconceitos, estão estereótipos. Há um conservadorismo intelectual inconsciente. O meio académico e científico pode estar cheio de conservadorismo intelectual. Portanto, aqui a desconstrução que precisa ser feita é: nós queremos sempre a verdade? E se essa verdade provocar desconforto intelectual? Nós não poderemos ter bloqueios intelectuais. O que é um bloqueio intelectual? Vocês vão reparar que ali, naquele momento, naquela sala, entre aspas, estavam as maiores intelectualidades do planeta, consideradas na altura, grandes autoridades científicas, e, no entanto, não tinham, se calhar, uma relação assim tão saudável com a verdade. Com a proposta de verdade, se calhar não queriam assim tanta verdade. Se calhar não queriam mesmo aceitar que pudesse ser verdade que Albert Einstein estivesse mais certo do que Isaac Newton a provar aquela teoria ou aquela visão do mundo, seja o que for. Se calhar queriam mais que continuasse a pensar que tivesse errado para continuar a pensar da mesma maneira, por causa de bloqueios e apegos intelectuais, mesmo que de forma inconsciente. E isto aplica-se ao nosso dia a dia, à nossa vida no sentido geral. Nós não teremos às vezes bloqueios e apegos intelectuais, porque o bloqueio ele bloqueia-nos. Imaginem, uma pessoa desde que nasce vai incorporando crenças, hábitos, tradições, vai sendo educada, vai sendo formada, formatada, vai recebendo uma data de. Vai criando o sistema de crenças, o sistema de saberes, o sistema de escolhas, o sistema do sentir, seja o que for, uma pessoa vai criando isso. Muitas vezes uma pessoa vai se apegando a certas crenças, dentro do sistema de crenças, e criando esse apego começa a criar ali um conservadorismo intelectual inconsciente. E a par com isso começa a vir o quê? Ou consequentemente começa a vir o quê? Um bloqueio intelectual. A pessoa começa a defender-se de tudo aquilo que possa provocar desconforto intelectual. Tudo aquilo que possa colocar em causa o próprio sistema de crenças, por exemplo, a pessoa foge. Ou foge, ou distorce, ou denigre. A pessoa tem um bloqueio. É como se a pessoa tivesse a consciência que deveria ter as portas abertas para aprender coisas novas, com curiosidade, liberdade e independência intelectual. Não. A pessoa com um bloqueio intelectual, por causa dos apegos e não só, a pessoa cria um bloqueio, a pessoa bloqueia-se de forma inconsciente. A pessoa não se permite relacionar com o desconforto intelectual, relacionar com novas propostas de verdade, relacionar com o contrário, com o diferente e com o contraditório. Porque a pessoa defende-se. Uma nova proposta de verdade, o diferente, o contrário, o contraditório, é como se fosse uma agressão, é como se fosse um ataque àquilo que a pessoa quer defender. Porque a pessoa tem bloqueios e apegos intelectuais. Porque a pessoa tem um conservadorismo intelectual inconsciente. Então às vezes a pessoa não se permite aprender coisas novas. Pode ser algo novo, mas não ao ponto de provocar desconforto intelectual. Mas não ao ponto de fazer a pessoa desabar no sistema de crenças ou colocar alguma crença que uma pessoa esteja apegada em causa. Isso é o bloqueio intelectual que as pessoas vivem. Se aconteceu àquelas grandes autoridades científicas e intelectuais do planeta, não há de acontecer ao povo no sentido geral. Então nós temos muitos bloqueios. E o que é que acontece? Uma pessoa for uma das 4 novas verdades da filosofia budista, em que a causa do sofrimento, entre outras coisas, é a ignorância. Pode ser a ignorância de conhecimentos felicitários, pode ser a ignorância da pessoa se ignorar a si mesmo, ignorância no sentido mais amplo possível. Se a pessoa tiver bloqueios e apegos intelectuais, a pessoa fica fechada num círculo vicioso da infelicidade. Esse é um dos temas que eu trato nesta minha obra, filosofia aplicada à consciência e felicidade. Toda uma desconstrução do exercício intelectual, da nossa liberdade intelectual, culmina no último capítulo, que é o círculo vicioso da infelicidade. Como nós, às vezes, temos bloqueios e apegos intelectuais e ficamos presos num círculo vicioso em que nós estamos infelizes por causa da nossa ignorância e, ao mesmo tempo, há conhecimentos filosóficos e felicitários, há uma data de coisas, espiritualidade, seja o que for, à nossa volta. E como nós temos bloqueios e apegos intelectuais, temos um conservadorismo intelectual inconsciente, não nos apercebemos, é inconsciente, não nos permitimos receber essas informações. Porque sempre que elas possam entrar de alguma maneira na nossa consciência, uma pessoa reage, que é aquilo que eu chamo dos 3 principais formas de reação hermenêutica, propostas de verdade ou outros conhecimentos. Ou nós temos o princípio denigrativo, que é o quê? Se aparece alguma coisa que me provoca desconforto intelectual, eu distorço aquilo, eu denigro aquilo,
com a falácia do espantalho, por exemplo, que é para tornar aquilo mais facilmente refutável. Eu distorço, a proposta de verdade não chega em mim tal como ela é. Ela chega distorcida, toda denegrida, toda negativizada, digamos assim. Ou eu tenho um princípio, que este é o princípio de negativo, ou eu reajo com o princípio da fuga, que é alguma coisa provoca um desconforto intelectual, eu tenho bloqueios e apegos intelectuais, eu fujo do assunto. Não quero lidar com o assunto. Fujo sempre que aparece nas redes sociais, sempre que aparece em algum sítio ou numa conversa, eu fujo. Porque provoca desconforto intelectual, eu começo a fugir. Ou então a grande forma de reagir a essa proposta de verdade, que é o princípio compreensivo. Que é, eu tenho verdadeiramente vontade de compreender essa proposta de verdade, ou seja, o que for, mesmo que ela me provoque desconforto intelectual. Mas isso eu tenho de ultrapassar os meus bloqueios e apegos intelectuais. Porque o conservadorismo intelectual e esses bloqueios e apegos intelectuais, eles geram uma espécie de escravidão inconsciente. Eu fico escravo desses medos. Porque o bloqueio intelectual, no fundo, é um medo. Tem a ver com os medos mais básicos que as pessoas têm, que é o medo da dor, o medo da morte e o medo da rejeição. A pessoa tem medo da dor. A pessoa tem medo de ver o sistema de crenças a ser abalado. Portanto, a pessoa foge dos assuntos, denigra, distorce, tem ali um bloqueio, fica ali numa bolhinha dentro da consciência e não se permite abrir, não permite nada de novo entrar. E como a realidade, às vezes, certas propostas de verdade podem ser complexas e abrangentes, às vezes conhecer uma proposta de verdade demora tempo. É um processo hermenêutico, um processo interpretativo, demora tempo a conhecer outras coisas. E uma pessoa não se permite. Porque tem um bloqueio intelectual. E mesmo que aquilo apareça à sua frente, a pessoa tem defesa. Aquilo não entra bem. É como se uma pessoa tivesse uns óculos. Uma pessoa vê bem. Na verdade é que os olhos vêm bem. E a pessoa coloca ali uns óculos todos sujos, ou lente toda opaca. Não deixa a luz entrar. Não deixa nada entrar. E a pessoa já não vê como poderia ver. A pessoa vê com uma data de bloqueios à frente. É como se tivesse palas nos olhos. Só vê para a frente e quando aí mesmo para a frente está tudo distorcido, desfocado. E é isso que é que uma pessoa faz a si mesma, sem se aperceber, é de forma inconsciente. E isso bloqueia até a relação com propostas de verdade que poderiam trazer felicidade de uma maneira ou de outra. Caso uma pessoa depois aplicasse à vida, digamos assim. E fica aqui mais uma reflexão filosófica sobre a felicidade. Aproveito para fazer divulgação desta obra Filosofia aplicada à consciência e felicidade com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias e reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes. Tenho outras aulas publicadas em formato de papel e em formato digital, pelo menos 18 neste momento. Dou aulas, cada curso, eu dou vários cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa, deixo na descrição do vídeo no YouTube. Se quiser, eu também dou consultas de aconselhamento filosófico, de filosofia. Se quiserem, pesquisem na referência do vídeo no YouTube, na descrição do vídeo no YouTube. Se quiserem mesmo contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem subscrever, fazer doações, porque eu neste momento não tenho o patreon.com, podem fazer doações para o meu IBAN, para o MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Eu estou em outras plataformas, estou em podcasts, como por exemplo no Spotify, estou no YouTube, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no LinkedIn, estou em várias plataformas. Pesquisem. Ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas, comentem, partilhem, põem like, que é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Tenho vários vídeos publicados em formato de papel e em formato digital. Basta pesquisarem o meu nome do Google que aparece muitas referências. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.